do teu nome, ó Deus. Entramos, ó Deus, cantando salmos a Ti, Senhor, cantando louvores a Ti, Pai querido, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Pai, por isso estamos Te exaltando, Senhor, neste momento, ó Pai, Deus querido, e nos prostramos agora, Senhor, ó Pai, em oração, Pai amado, Deus de já, Senhor, Te pedindo, Pai querido, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, Pai, este culto de amanhã, Senhor, ali juntamente, Senhor, com as crianças, ó Pai, Deus querido, que nós possamos, ó Pai, ali não somente, Senhor, entregar aqueles brinquedos, ó Pai, na mão destas crianças, para que elas se alegrem, sim, ó Deus, é o que nós queremos, que elas se alegrem, Pai, mas que ela possa, Deus, conhecer ao Senhor Jesus Cristo, ó Pai, como seu único, suficiente Salvador, ó Pai querido, ó Senhor, por isso, ó Pai, o Senhor tem nos enviado, Senhor, eis nós aqui, Senhor, para fazer esta obra, Senhor amado, por isso, ó Pai, nos dê a direção, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, não somente entregar os brinquedos, mas pregar a Tua palavra para elas, ó Pai, ensinar a elas o caminho que elas devem seguir, Pai querido, para que elas não venham ser, ó Pai, tragadas pelo inimigo, ó Pai, não venham ser enganados, Senhor, nas ruas, ó Pai, não venham ser enganadas, Senhor, nas escolas, Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, Deus, já nós repreendemos, ó Pai, todo o impedimento, Senhor, que possa, Senhor, querer, ó Pai, estar, Senhor, em nossas vidas amanhã, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai, ali, Senhor, ó Pai, no Anchieta, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Deus amado, nós Te louvamos, ó Pai, por esta igreja, Senhor. Pai, nos colocamos, ó Pai, em pedido, Senhor amado, que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro, Senhor, aos enfermos, ó Pai. Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa curar, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão em cativo, Senhor, o Senhor possa libertar, Pai, em nome de Jesus, Pai amado. Deus querido, louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, venha, Senhor, com o Teu poder, com a Tua glória, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. E também, Senhor, colocamos nas Tuas mãos, Pai, ó Deus, as eleições, ó Pai, que estão por vir, Pai amado. Deus querido, em nome de Jesus, Deus, que nós possamos, ó Pai, ter o entendimento, a sabedoria, Senhor, de pedir, Senhor, que o Senhor possa, Deus, colocar pessoas, ó Pai, ali na Câmara Municipal, Senhor, ali na Prefeitura, Senhor, ó Pai, os deputados que serão eleitos, ó Pai, os prefeitos, ó Pai, que serão eleitos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que eles possam, Senhor, sim, ó Pai, ser guiados por Ti, Senhor, porque a nação, Senhor, que é, Senhor, ó Pai, governada, Senhor, pelo justo, pelo servo seu, pelo Senhor, ela prospera, Senhor, ela dá resultado, Pai querido, por isso, em nome de Jesus, Pai, desde já, Senhor, providencia, Senhor, um prefeito, ó Pai, honrado pela nossa cidade de Ferraz de Vasconcelos, ó Pai, um prefeito, Senhor, para a nossa cidade de São Paulo, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, os vereadores, Pai, em nome de Jesus, Pai, que possa correr, Senhor, conforme o Teu querer, Senhor, repreendemos, Senhor, todo espírito maligno, ó Pai, de fraude, ó Pai, que possa querer, ó Pai, interferir, ó Pai, nas eleições, Pai, em nome de Jesus, Pai amado, nós Te louvamos, ó Pai, Te pedimos pelas autoridades, Deus, Pai, pelas polícias federais, pelas polícias, ó Pai, militares, Deus, em nome de Jesus, bombeiros, todas as autoridades, Senhor, está debaixo das Tuas mãos, Pai, Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, visita, Senhor, a cada um, Senhor, dos familiares, ó Pai, desta igreja, Senhor, não somente, Senhor, mas toda aquela igreja, Senhor, que abre, Senhor, as Tuas portas, Pai, ó Deus, para Te louvar, para Te glorificar, para falar da Tua palavra verdadeiramente, Senhor, em nome de Jesus, essas igrejas, ó Pai, estão com as portas abertas, Senhor, porque elas prevalecem, ó Pai, debaixo da Tua palavra, Senhor, nós sabemos, ó Pai, que tem muitas, ó Deus, que se denominam, ó Pai, igrejas evangélicas, Deus, mas está, Senhor, para enganar o povo, Senhor, e em nome de Jesus nós repreendemos, ó Pai, todas as astúcias de Satanás que queira, Senhor, enganar o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Deus querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, Senhor, nós Te louvamos, Deus, agradecemos, Senhor, ó Pai, pelas nossas vidas, Senhor, obrigado, Jesus, louvado seja o Teu nome, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, amém, Jesus, glória a Deus, amém, meus irmãos, glória a Deus, aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. Obrigado, Jesus, glória a Deus, santo és o Teu nome, Pai amado, aleluia, Jesus. Quero chamar a pastora Keila, vai estar, Sheila e Keila, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, vai estar ministrando a palavra do Senhor, e como foi dito, né, que os nossos corações possam estar
aberto em nome de Jesus. Glória a Deus. Estende suas mãos, vamos agradecer ao Senhor pela vida da pastora. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos, Deus querido, pela vida da tua serva, pastora Keila, Deus, que aqui está, ó Pai, com teu coração, ó Pai, cheio da tua palavra, Senhor, que esta ministração, Pai amado, venha sobre nossas vidas, ó Pai, que nós possamos estar com a mente e o coração aberto, Deus, para receber, Senhor, o que vem do alto dos céus, Pai querido, do teu poder, da tua glória, Senhor, através da tua serva, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Aplauda o Senhor pela vida da pastora. Salve da igreja. Oi, som. Obrigada, pastor. A paz do Senhor, irmãos. Estou nervosa. Graças a Deus. E gosto de sentir essa sensação. Glória a Deus por estar sentindo essa sensação. Quero agradecer a Deus a oportunidade e o privilégio, né, de estar aqui no meu dia de folga, podendo compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. E espero, irmãos, que eu consiga transmitir a mensagem nessa noite da maneira que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, tá bom? Vamos ler aqui no livro de Mateus, capítulo... Peraí. Louvado seja Deus. Mateus 13, capítulo 13, a partir do versículo 24. Graças a Deus. Senhor, pela tua palavra. Fala da parábola do joio. Amém? Posso ler? Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém, os irmãos? Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Antes de entrar aqui na ministração da palavra, eu quero compartilhar algo com os irmãos. Um tempo atrás, quando eu estava limpando a igreja com a irmã... Obrigada, meu irmão, Deus abençoe. Limpando a igreja junto com a irmã Ângela, até falei para ela se ela se lembrava. Enquanto a gente estava limpando, eu estava limpando ali na parte de trás, que eu olhei para cá, eu via esses vidros. O Senhor mostrava esses vidros. E hoje, quando eu vi, eu me alegrei muito, né? Aí fui falar para ela: irmã, você lembra do dia que eu falei para você que eu estava vendo os vídeos ali? Ela falou: é mesmo, irmã. Deus é fiel, irmão. Deus é maravilhoso. Ele cuida da sua igreja, Ele cuida de nós, Ele cuida do nosso desejo do nosso coração, né? E quando a gente se alegra, imagina o Senhor. E eu me alegrei muito quando eu vi, porque que a gente possa estar sensível à voz de Deus, né? Não falar é coisa da minha cabeça. A gente tem que saber ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus e crer quando Ele fala com a gente, né?
Então, eu fiquei muito, muito alegre com isso. Essa parábola do joio, eu estava ali estudando, eu gosto muito de parábolas, pela maneira que Jesus, ele ensinava, não só os seus discípulos, mas as pessoas que ouviam, de acordo com a realidade do lugar, da cultura, para que a palavra fosse clara para eles, que eles conseguissem entender. Tanto é que eles falavam que Jesus, ele ensinava diferente dos outros mestres, né? Que Jesus, ele explicava de uma maneira muito clara e eles conseguiam entender. E os doutores da lei, eles explicavam de uma maneira ali da letra, das coisas mais difíceis, deixavam um fardo muito pesado. E aqui essa explicação, Jesus, essa parábola, ela vem depois da parábola do semeador. Sempre depois dessa parábola do semeador, Jesus já entrava com a parábola do joio. A parábola do semeador, só para a gente relembrar assim rapidamente, é aquela parábola em que o semeador, ele saiu a semear e as sementes caíam no caminho, né? Outra caía numa boa terra, e essa semente realmente eram sementes que eram plantadas no caminho, e aquele solo era o coração. Em seguida, Jesus veio falar sobre a parábola do joio, bem depois da parábola do semeador. E quando ele explicou ali, diante da multidão, a multidão não entendeu direito, né? E os seus discípulos também não. Quando chegaram a sós com Jesus, só os discípulos e Jesus, eles queriam saber: Senhor, nos explica essa parábola. Assim a gente também tem que ser, irmãos. Às vezes a gente ouve a palavra e a gente não entende, independente de quem for que estiver pregando. A gente tem que chegar até o Senhor e falar: Espírito Santo, revela-me mais a Tua palavra, me dá o entendimento da Tua palavra. O que o Senhor quis falar comigo, Senhor, sobre esta palavra? Então, dessa maneira que, irmãos, quando eu estava lendo, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo sobre essa palavra? O que o Senhor quer passar para a Tua igreja sobre essa palavra? Porque a palavra do Senhor fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Isso não é só no dia da ceia. Nós temos que estar nos examinando todos os dias, porque o Senhor pode vir de uma hora para outra, né? E aqui, no versículo 36 do mesmo capítulo, Jesus explica essa parábola. E ele diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes. Aí Jesus começou a explicar minuciosamente essa parábola. Jesus, ele falou assim: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, Jesus. O campo é o mundo. Quando a gente ouve a parábola do joio, a gente já imagina que o campo é a igreja. A gente já fala: ai, meu Deus do céu, ó, Deus já vai falar quem é joio, quem é trigo, é da igreja. O campo é o mundo. Aqui nessa parábola, Jesus está ensinando assim. E a boa semente, aqui, irmão, não são as plantinhas, as sementinhas. Nessa parábola, a boa semente são os filhos do reino. Olha que interessante. Na parábola do semeador eram sementes. Nessa parábola, são os filhos do reino, a boa semente. Por isso que a gente não pode generalizar. Quando a gente ouve uma frase, uma palavra, achar que aquela palavra serve para tudo. E os joios são quem? O que está escrito aí? Os filhos do... Então, quem que foi que semeou naquele campo? O maligno. Aqui fala dos filhos do reino e dos filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o... Está falando aqui, Jesus explicando. Não sou eu. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Eita, que palavra dura. Mas é a palavra, irmãos.
Palavra que tem que ser pregada nesses últimos tempos. Para que a gente venha entender que posição está o reino de Deus em nós. Qual é a importância que eu coloco o reino de Deus na minha vida? Porque aqui Jesus ele deixou muito bem explicado, não tem, mas não, está explicado. E o interessante, eu fiz algumas anotações aqui, meu esposo ele fica tão nervoso de ver eu estudando, escrevendo, porque eu só estudo escrevendo. É a minha maneira de entender escrevendo, sabe? Se eu só ouvir, não gravo. Aí ele falou assim, você não vai para os Gideões, não. Eu falei, mas é a maneira de eu estudar, né? E eu estou brincando assim, porque é uma palavra forte, tá, irmãos? Eu vou falando e já vou sentindo ali o temor de Deus muito grande. E aqui, a diferença entre existe uma diferença entre essas duas parábolas, a do semeador e a parábola do joio. Todas as sementes, a diferença é, no semeador, todas as sementes são boas. A que foi lançada à beira do caminho, a que foi lançada num solo pedregoso, a que foi lançada numa boa terra, todas são sementes e todas as sementes são boas. A diferença ali era o terreno, porque uma estava num terreno bem à beira do caminho, quem que chegou lá e arrebatou? O inimigo, né? Olha ele aparecendo também na parábola do semeador. Aí as outras, por ter cuidados com a vida, cuidados com o mundo, as concupiscências da carne, da vida, a semente não prosperou. A semente que prosperou foi a da boa terra, então todas as sementes eram boas. A outra, que fala do joio e do trigo, não são as sementes que a gente vai e planta as sementinhas, são pessoas. Pessoas que foram boas sementes plantadas por Cristo e as sementes más que foram plantadas pelo inimigo. E Jesus conta que estava num campo, que o campo é o mundo. Então eu tenho que entender que nós estamos no mundo e que eu estou junto, se eu sou uma boa semente, eu estou convivendo junto com aquela que foi plantada pelo maligno. E fala também assim, que aqueles homens que plantaram, que viram o Senhor plantando, eles chegaram e falaram, Senhor, isso foi de dia, tá? O Senhor plantou de dia, quando chegou a noite, o inimigo foi lá e falou, vou plantar o joio. E interessante, irmãos, que o joio foi plantado à noite, porque as coisas que o adversário faz, ele faz às escuras para que as obras dele não sejam descobertas. Ele foi plantado à noite. Quando amanheceu, ali o Senhor, os empregados daquele senhor falaram, mas Senhor, o Senhor plantou trigo, mas tem joio, nasceu joio. Como que aconteceu isso? O Senhor falou assim, foi o inimigo que chegou e plantou o mal, né? Ele, o Senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio, para que o trigo cresça tranquilo e floresça ali? O Senhor falou, não faça isso, não arranque, porque no tempo da ceifa será dada a ordem para arrancar. Por quê? Aí eu trouxe para os irmãos, para a gente saber por quê. Já começou a plantar, está no comecinho, está crescendo, dá tempo da gente chegar lá e arrancar o joio para que cresça só o trigo. Mas o Senhor não permitiu. Então, irmãos, eu gostaria que os irmãos tivessem assim, ao mesmo tempo que colocasse como pessoas, que essa parábola fala sobre pessoas, que os irmãos venham pensar num campo e numa plantação, tá bom? O que é o joio? Todo mundo sabe o que é o joio? Todo mundo sabe? Todo mundo. O joio é uma erva daninha, também chamada de cisânia, ou trigo bastardo. É comum na Palestina e cresce quase 1 metro de altura, mesma altura do trigo. Olha isso, para parecer gêmeo, igualzinho.
Em seu estágio inicial, não é possível diferenciá-lo do trigo. Sabe como? Quando eles estão nascendo, quando eles estão crescendo, eles são idênticos, irmãos. Outra característica do joio, a planta que crescer junto dele, ele vai por baixo ali na terra com as suas raízes entrelaçar naquela outra planta e crescer junto com ela. Então, por que a ordem era não arrancar o joio? Porque se arrancasse o joio, o trigo ia junto. E essa era a intenção do inimigo, que arrancasse, para não crescer o trigo. E aqui fala assim, somente quando a planta amadurece e as sementes amadurecem a planta, a semente, aí você consegue ver a diferença. Por quê? Porque o trigo, ele dá fruto. E o joio não. E aqui diz assim, essas sementes, as sementes do joio, elas não possuem nenhum valor comercial. Seu sabor, misturado com a farinha de trigo, ela torna a farinha amarga. Aí o que acontece? Elas são sementes venenosas. O joio não é tão simples assim não, irmão. Você acha que o inimigo foi lá e plantou aquilo à toa? Só para falar, o joio vai crescer junto com o trigo e pronto? Olha isso. São sementes venenosas. As pessoas que ingerem essa semente, eles têm náusea, eles podem ter convulsões e pode chegar à morte. Dizem que nos tempos lá da Palestina, quando tinha as plantações de trigo, e as pessoas, e depois eles vendiam, porque o trigo tinha um valor alto, né? E eles vendiam trigo, quanto melhor a produção, assim, a pessoa tinha uma reputação muito boa. Pode comprar daquela família ali, porque o trigo dele é um trigo bom, é um trigo verdadeiro, sem mistura. O trigo tem que ser sem mistura. E o que acontece? Quando tinha alguém que não gostava da outra família, e tinha alguém como inimigo, ele fazia isso que o maligno fez. Ele ia lá, na hora da plantação do trigo, daquela família, eles iam lá e jogavam e semeavam o joio. Para quê? Para estragar aquela colheita e a pessoa ali, se o trigo fosse colhido e triturado junto com o joio, irmãos, a reputação daquela família tinha acabado. Eles não iam conseguir mais clientes, eles não iam conseguir mais vendas, tinha estragado, acabava. A intenção do adversário é essa, como que eu posso dizer, prejudicar, tirar a credibilidade da pessoa. Muitas vezes o adversário, ele quer que a gente desacredite na promessa de Deus, nas coisas que Deus tem prometido para a sua igreja. Então ele vem com essas artimanhas, querendo contaminar, querendo jogar as coisas. Por isso que ele plantou o joio. E aqui também diz assim, eles não podem ser arrancados, né? Porque se puxar o joio, o trigo vem junto. E nisso acontece assim. Às vezes a gente quer jogar essa palavra para dentro da igreja. E o Senhor não permite isso. Não é para nós fazer julgamento de ninguém. Nós, como servos de Deus, nós temos que prestar atenção se nós estamos dando fruto. Se eu estou sendo um trigo plantado pelo Senhor, qual que é a minha missão no mundo, que é o campo e também na obra de Deus? Porque, irmãos, o joio, ele só tira proveito, ele não dá fruto. Que fruto é esse, irmão? Fruto do Espírito. Que a gente tinha uma natureza e depois a gente vai mudando, a gente vai deixando aquelas coisas que não agradam ao Senhor e Deus vai trabalhando em nós, né? Aí a gente vai percebendo. E hoje eu fiquei estudando e falei, Senhor, e agora? Meu Deus, será que eu... Sabe? A gente fica fazendo esse questionamento. E a palavra de Deus, ela vem nos ensinar nessa noite, assim também.
Somente quando a planta amadurece e as sementes amadurecem é que passam a não existir mais dúvidas. Quando amadurece, aí não tem mais dúvida. Aí já dá para ver, você olha assim e você fala, isso aqui é trigo, isso aqui é joio. Sobre a verdadeira identidade do joio, pois as sementes do trigo são amareladas e as do joio são escuras. Até as sementes do joio são escuras, irmão. Oh, Senhor, nos dá graça, né? Aqui fala que se o joio for tirado, caso o joio e o trigo fossem recolhidos juntos ao produzir a farinha, foi o que eu passei para os irmãos, né? E diz também, Cristo disse que o campo é o mundo, não a igreja. Ah, irmã, então quer dizer que é só lá no mundo que tem joio. Nós estamos juntos e misturados. Estamos juntos, irmãos. Essa separação vai acontecer. A palavra de Deus diz que o Senhor dará ordem a quem? É o pastor da igreja. Não, é o líder. Cada líder vai chegar lá e vai tirar o joio. Não está escrito isso na Bíblia. A palavra de Deus diz que primeiramente o Senhor vai chamar os seus anjos e vai dar ordem para que primeiro recolham o joio, amarre e lance no fogo. E o trigo vai servir com o Senhor no reino dos filhos de Deus. Os irmãos estão sérios? Não estou ouvindo nenhum glória. Jesus, mas é de mexer com a gente, não é, irmão? Fala a verdade. Não mexe assim, você fala assim, Senhor, essa palavra está me constrangendo. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, eu achei que a igreja era uma coisa tão diferente. Era só reunir, vamos marcar um jantar, e vamos fazer isso, e vamos fazer um churrasco. Eu achei que era só isso, mas não é só isso, não é isso não. O reino de Deus, irmãos, é muito mais profundo do que a gente pensa. Muito mais profundo, né? E fala assim, Cristo disse que o campo é o mundo e não a igreja. Devemos ter cuidado com os julgamentos. O pecado deve ser tratado como tal. Não é porque a gente não pode ficar falando que será que é, meu Deus, será? Não, será que sou eu? Não é para isso. Mas o pecado é o pecado e ele tem que ser julgado como tal. Para que haja ordem, para que a ordem seja mantida, senão vira bagunça, né? Vira anarquia. A disciplina na igreja existe para moralizar a comunidade e aperfeiçoar os seus membros. Então, quando a gente é disciplinado, irmãos, é porque o Senhor nos ama. Está nos corrigindo para que a gente não seja condenado com o mundo. Precisamos entender que, apesar da possibilidade de disciplinar, a tarefa de arrancar não pertence a nós. Jesus, quando ele falava de que o maligno que plantou o joio, um tempo depois, lá em João 8, 41, 44, ele chamou lá os líderes de vocês são filhos do maligno. Viu? Então, o que a gente vai aprender com essa palavra? Devemos fazer uma análise da nossa vida. Muitas pessoas que estão nas igrejas, eles fizeram só aquela confissão de fé. E pronto. Ele ali entrou numa comunidade, ele está bem, né? Eu vou à igreja, e ele não tem assim uma profundidade com Deus. E quanto mais a gente tem profundidade com Deus, mais o Senhor revela onde nós precisamos ser tratados e ser curados. Irmãos, não acredite nas coisas que estão no mundo, irmãos. O mundo maligno plantou a mesma proporção que foi plantado o trigo, foi plantado o joio. E às vezes, só porque a gente está na igreja, na presença de Deus, a gente acha que todo mundo é bom. Não é. O mundo jaz no maligno. Quando Jesus estava indo para o Getsemane, ele falava assim, já se aproxima o príncipe deste século. As pessoas estão cada vez, a malignidade está cada vez pior, porque eles não querem Cristo, eles não aceitam que você fale,
né? Só que isso são coisas que a gente tem que conviver até o dia que o Senhor fala, chega, dá ordem aos seus anjos e vem fazer essa separação. Enquanto isso, a palavra do Senhor, ela fala assim, quem é santo, santifique-se mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. As obras do adversário são feitas no escuro para que não seja vista, mas não vista por quem? Só se for por nós, porque para Deus, Deus vê todas as coisas. Então temos que estar constantemente falando, Senhor, leva cativo o meu pensamento, a tua palavra, Senhor, me converte, Senhor, me ajuda, Senhor, me ensina, Senhor, me perdoa, tira esse pensamento ruim da minha cabeça, me dá força, o tempo todo, irmãos, porque por enquanto ainda estamos enraizados ali. E o joio, a vitamina que é dada para o trigo, o joio também pega. Aquela planta que está enraizada junto com a outra, você tá a água ali, ela está ali, ó, absorvendo, está absorvendo, está absorvendo. E nós precisamos cada vez mais estar enraizado em Cristo, no Espírito Santo, porque é Ele que garante que naquele grande dia, quando o Senhor der ordem aos seus anjos, a gente vai ficar no seu reino. Essas parábolas, aqui fala a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola da mostarda. Eu estava lendo a parábola da mostarda e do fermento, eu lembrava da pastora Ivone. Do fermento, se um dia Deus me der a oportunidade de pregar, de falar, eu lembrei como Deus fala até como a gente prepara o alimento, e o Espírito Santo fala com a gente. O crescimento do fermento. Ah, mas o Senhor, quando fala em fermento, a gente já pensa em fofoca, já pensa... Não, irmãos, a palavra de Deus quer dizer outra coisa. Quando fala do fermento, ela fala do crescimento interno. Quando fala da mostarda, que ela é pequenininha, uma semente pequenininha que você planta e ela cresce, ela vira uma árvore, fala do crescimento externo, da obra de Deus. Então, eu entendo que quanto mais a gente se aprofunda na palavra do Senhor, no que Jesus explicou ali para os discípulos, nós somos discípulos de Cristo. Então, se a gente vai lendo, a gente vai se alimentando, a gente vai falando, meu Deus, é lindo, né? Quem dera, Senhor, que um dia eu pudesse só ficar estudando. Ainda não é a minha realidade, mas eu acredito que um dia vai chegar. A parábola da rede, ainda tem um tempinho de eu falar da parábola da rede para a gente ficar mais leve, tá bom? A parábola da rede, ela fala assim, ó. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar. É o versículo 47, do mesmo capítulo. Que apanha toda a qualidade de peixes. Esses versículos, essas parábolas, Jesus ele estava ensinando o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Irmão, Jesus veio falar do reino dos céus. Quantas vezes a gente está reunido na igreja, junto, conversa, e a gente não fala do reino dos céus. A gente não fala, irmão. A gente fala da conquista que a gente teve, dos sonhos que a gente tem, dos projetos que a gente está fazendo, mas do reino dos céus a gente não fala. Aí a gente se sente fraco, se sente um crente meio assim, sabe, morno. Aí a palavra de Deus diz que o morno o Senhor vai vomitar, então não posso ser morno. Né, pastor Dervan? O morno, né? Um morno eu não posso ser, ou é frio, que ainda não conhece, ou é quente. Porque o morno, você já experimentou tomar um copo de água morna? Já experimentou? Experimenta tomar um copo de água morna, você vai ver o que vai acontecer com você. Bate no estômago, já volta. Tudo que o Senhor ele fala na sua palavra, a gente vai experimentar, a gente fala, Senhor, verdadeiramente, porque o Senhor nos conhece a nossa estrutura, Ele sabe como que fala com a gente. Aqui a parábola da rede, diz que naquela época, o Senhor ele estava falando de rede com os seus discípulos, porque a maioria deles eram pescador. Então Jesus ele ia usar uma ferramenta que eles conheciam. E ali Jesus falando da rede, que era assim, olha que interessante, quando fala da semente, está falando de terra. Quando ele está falando aqui de rede, de peixe, ele já vai para o mar,
que é um mundo, que é um campo, simbolizando um outro campo, irmãos. Uma outra figura, um outro elemento, mas simbolizando a terra e as pessoas, o mundo e as pessoas. Jesus, ele queria que seus discípulos, que todos aqueles entendessem o que estava sendo explicado. Irmãos, eu imagino ali. E teve lugar que Jesus pregou e as pessoas falaram, mas tanta sabedoria, que sabedoria é essa? Mas peraí, não é o filho de José e de Maria, irmãos, e ali eles começavam a questionar e não acreditavam. Por isso que Jesus não operou tantos milagres naquele lugar. E às vezes eu quero começar a achar explicação para o que Jesus falou, duvidando da sua palavra. Não apenas aceitando e recebendo a sua palavra. E aqui Jesus ele falou sobre a rede que era colocada no mar. Quem é pescador aqui? Eu sei que meu esposo, Reinaldo, pastor. Hoje em dia, eles falam que é tarrafa, né? Tá certo? De jogar ali? Rede. Aí vem a quantidade maior de peixe. Mas também vem todo tipo de peixe. Era isso que Jesus queria ensinar. Que era uma pesca, né? A parábola da rede, uma rede grande. Ela era colocada em 2 barcos. Um barco aqui, um barco ali, amarrada com cordas. Lá no meio do mar, ela vinha até a praia. Quando ela até chegar à praia, irmão, vinha de tudo naquela rede. Arrastando tudo. E na lei de Moisés, tinha peixes que eles não podiam comer. Peixes com barbatana, peixes pequenos. Tinha algumas espécies de peixe que eles não podiam comer, os judeus não comiam. Aí quando chegava lá na praia, eles começavam a fazer a separação dos bons e dos ruins. Jesus falando do seu reino e da separação. E o Senhor ali, ele explicou também essa parábola. Então, ele queria deixar um bom entendimento de que no reino de Deus haverá uma separação dos filhos do reino e dos filhos do inimigo. E que nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, todos nós possamos ter a certeza de que somos filhos do reino, que fomos plantados por Deus, pelo Espírito Santo. E com todos os nossos defeitos, as nossas falhas, o Senhor vai nos aperfeiçoando, porque a palavra diz, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque o que estão fazendo com a igreja hoje está difícil, irmão. Não perca o seu pensamento e o seu tempo com o que está acontecendo aí fora. Não vamos cair nas mesmas ciladas que caíram antigamente, buscando um Salvador. Nós já temos o Salvador, que é Cristo. E o que tiver que acontecer, vai acontecer, porque o Senhor é que está no controle de todas as coisas. Amém? Então, nessa noite, fique com essa palavra. Leia essas parábolas, que o Espírito Santo venha te desvendar assim, coisas assim, tremendas dentro da sua palavra, porque a palavra do Senhor ela é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte que ela jorra. E quanto mais a gente buscar no Senhor, irmãos, mais a gente vai aprender, mais a gente vai estar fortalecido, e a gente não vai ser levado por vento de doutrina, a gente não vai ser enganado. A gente só vai cair se a gente quiser. Aí não vamos poder colocar a culpa na igreja, colocar a culpa no ministério, colocar a culpa nos pastores. Porque a igreja... Não, a palavra de Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, para nos ensinar. E que nessa noite os irmãos venham ficar com essa palavra, tá bom? Que quando tiver essa colheita, que nós possamos estar do lado dos filhos do reino. Porque o Senhor fala que naquele grande dia Ele vai separar os bodes das ovelhas, né? É uma palavra dura? Não, não é uma palavra dura, é uma palavra real. É a palavra que nos dá força, que nos dá vida, que nos encoraja. Essa é a palavra.
Ah, mas, irmã, Jesus falava coisas assim tão mansas, irmãos. Deus falava coisas reais mesmo. Teve uma hora que Jesus falou: quem não tiver parte, quem não comer do meu sangue, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Diz que o povo foi saindo assim, sabe? Não, essa palavra é muito dura. Jesus não falou: não, filhinho, vem cá, não, peraí, vamos fazer o seguinte, o que você quer? Você não quer comer? Você não quer beber? Não, então tá bom. Então só não sai, hein? Fica aqui junto comigo. Jesus olhou para os discípulos dele e falou: e vocês? Não vai acompanhar eles? Deus não muda, irmão. Não é Deus que precisa de nós, nós é que precisamos de Deus. Tá bom? Eu agradeço essa oportunidade e as palmas levam o nome do Senhor. Jesus. Irmãos, no mesmo espírito de adoração, fica sobre os teus pés. Vamos orar, fazer uma oração. Só aumenta um pouco o volume do som do fundo aí, do louvor, enquanto nós oramos. A palavra do Senhor diz: sede sóbrios, vigilantes, que o diabo anda ao redor bramando como um leão pronto para estragar. E o Senhor nos convida a sermos humildes, a entregarmos a Ele toda a nossa ansiedade, todo o nosso coração, toda a nossa preocupação, porque Ele tem cuidado de nós. Nós entendemos que o inimigo, ele veio, o texto de João 10 vai dizer que ele veio, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida eterna. E nós cremos, Senhor, que o Senhor nos chamou a ser luz e sal dessa terra, que os seus escolhidos, Pai, aqueles que o Senhor esquadrinha o coração, penetra a alma, juntas e medulas e conhece as intenções do coração. O Senhor sabe, Pai, de todos aqueles que te amam verdadeiramente. Qualquer palavra que saia da nossa boca de falsidade, de tentativa de enganar o Senhor é meramente vã. Nós não conseguimos enganar ao Deus Todo-Poderoso, que tem olhos como de fogo, que os seus ouvidos estão em todos os lugares, que a tua presença está em todo lugar. Por isso nós te pedimos nessa noite, Pai, nos auxilia, Senhor, que o Senhor é quem diz a tua palavra, que o Senhor é quem vai tirar o joio do meio do trigo, e não é para esse tempo. Nós, como igrejas do Senhor, entendemos, ó Pai, que o joio ele vai estar ali no meio. Nós fazemos parte disso aí. Mas é que o Senhor, que conhece os seus, no momento certo, naquele grande dia, o Senhor vai fazer essa separação, essa divisão. E aí serão conhecidos aqueles que te amam de verdade, aqueles que buscam ao Senhor de todo o coração. Por enquanto, Senhor, nós estamos caminhando lado a lado, Senhor, nesta terra. Que o Senhor possa fortalecer, Senhor, os nossos passos, a nossa vida, o nosso entendimento, que nós sejamos realmente aperfeiçoados. E a perfeição ela só vem quando nós estamos fincados na rocha que é o Senhor. Nesta noite, Senhor, faz de nós instrumento nas tuas mãos. O mundo jaz no maligno e nós somos, Pai, a barreira para a imoralidade, nós somos a barreira para todo tipo de ataque contra as famílias do Senhor. O Senhor nos chamou para isso, o Senhor nos levantou nessa terra para nós propagarmos a tua palavra, como está descrito desde o Gênesis. Existem os filhos dos homens e os filhos de Deus. Existem aqueles que servem a um Deus vivo e todo-poderoso, e existem aqueles que servem a Mamon, servem a outros deuses, servem até a si mesmo. O orgulho, a vaidade, o hedonismo, a falta de vontade de servir, e aquela coisa, Senhor, que parece que está fazendo para que as pessoas vejam nele, nela. Mas o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que adorarão em espírito, ou aqueles que adoram em espírito e em verdade, que não são encontrados apenas dentro das igrejas, dos templos vultuosos.
mas são encontrados na rua, são encontrados no meio das famílias, são encontrados nas faculdades, são encontrados nas empresas, são encontrados, Senhor, nos escritórios, são encontrados nas prefeituras, são encontrados, Senhor, em todo o canto da terra, porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Na tribulação, na dificuldade, na bonança, eles refletem a glória do Senhor, e é fácil reconhecer, Pai, aqueles que te amam de verdade. É fácil reconhecer, Pai, porque não tem do que se envergonhar. O Senhor mesmo disse: daquele que se envergonhar do Senhor nessa terra diante dos homens, o Senhor também se envergonhará dele naquele grande dia. Então que nós deixemos, Pai, de ser apenas espectadores, Pai, mas possamos ser propagadores. Sejamos, Senhor, aqueles que vão anunciar o Teu reino. Sejamos aqueles que vão evangelizar. Sejamos aqueles, Pai, que vai fazer não para a nossa glória, não para o nosso reconhecimento, não apenas buscando aplausos, não buscando, Senhor, tapinha nas costas, não buscando, Senhor, elogios, mas buscando, Senhor, te glorificar, te exaltar, buscando, Senhor, servir ao Senhor com tudo aquilo que temos e com tudo aquilo que somos, em todas as áreas, em todos os momentos. Nós cantamos só: o Senhor é Deus e grande é o Senhor. Nós podemos dizer que nós temos um Pai todo-poderoso que nos ama, e nós aprendemos mais uma vez nessa semana aqui, Senhor, quando nós somos constituídos filhos do Senhor, por adoção. O Senhor nos chamou, o Senhor nos amou, porque nós estávamos destinados à ira do Senhor, às trevas eternas, à morte eterna, mas o Senhor nos amou de maneira tal, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso não está só para nós, isso não está só para esta igreja, isso não está só para esta família que está aqui hoje, mas está para todos que estão lá fora perdidos, que precisam ser alcançados, e nós precisamos amar essas pessoas, assim como o Senhor as ama, assim como o Senhor as deseja. O nosso coração precisa alcançá-las, assim como o coração do Senhor as alcançou. Mas para isso, Pai, nós precisamos sair da nossa bolha, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos ser confrontados, e é por isso que o Senhor nos permite passar por certas coisas, para que nós possamos reconhecer, Deus, que nós não somos nada sem o Senhor. Eu não tenho nada se não fosse o Senhor. Tudo que tenho, tudo que somos vem do Senhor. Maravilhoso é o nome do Senhor. Se nós soubéssemos e se nós entendêssemos quão profundo é, esta palavra foi ministrada aqui hoje, Pai, nós estaríamos aqui pranteando, rasgaríamos não as nossas vestes, mas o nosso coração, rasgaríamos agora, Senhor, o nosso entendimento, a nossa alma para o Senhor. Muda, Senhor, a nossa vida, muda, Senhor, o nosso entendimento. Como o apóstolo Paulo diz, que nós possamos ter uma fé alicerçada e uma consciência limpa do pecado, porque nós somos pecadores. Mas mais que isso, Senhor, tem pessoas que estão afundadas no pecado, estão afundadas na prostituição, não conseguem sair, são escravas, Senhor. Elas estão no meio conosco, mas o Senhor não quer que essas pessoas se percam. O Senhor não quer que essas pessoas morram, Senhor, no pecado, mas o Senhor quer que elas se convertam, se arrependam verdadeiramente e voltem ao Senhor, se voltem para si. Então, Senhor, nesta noite mais uma vez, Pai, trabalha, Senhor, neste lugar, trabalha, Senhor, nas igrejas em Ferraz, na vida dos pastores, dos líderes. Nós apresentamos, Senhor,
todos os líderes dessa igreja, todos os homens, mulheres, crianças, que nós possamos proclamar um jejum santo ao Senhor, nós possamos proclamar, Senhor, um tempo de consagração ao Senhor, um tempo, Senhor, de gratidão ao Senhor, não por aquilo que o Senhor vai nos dar, não por aquilo que o Senhor já nos deu, mas por aquilo que o Senhor é, em nome de Jesus, amém? Amém? Glória a Deus, palavra maravilhosa do Senhor para nós essa noite, queridos. Bom, quero só fortalecer um convite aqui a todos, domingo, reunião dos obreiros, não faltem, principalmente obreiros que têm funções eclesiásticas nessa casa, não falte, a não ser que seja por motivo de trabalho, praticamente é a penúltima reunião do ano, e essa reunião além as outras todas são importantes, mas essa também tem suma importância, porque nós estaremos decidindo o conjunto da diretoria do ministério. Se você tem desejo no coração de servir nesta área do ministério, nós vamos estar abrindo aqui para votação, né, para que você possa participar, ou que você nos ajude. Nós precisamos de vocês, uns dos outros, né, nessa parte administrativa, nessa parte organizacional. Tudo que a gente vê aqui, como a pastora falou, para esse aquário chegar aqui, existe um contexto, né? Existe um porquê, mas existe uma equipe trabalhando. Hoje já tinha gente aqui pintando, tinha gente aqui organizando, teve gente que abençoou com os recursos, teve quem comprou, aí depois tem quem lança, tem quem vai mandar isso lá para o governo, né? Para o governo não taxar a gente, e um monte de coisa. Existe uma organização. E isso, imagina se eu fosse fazer tudo isso sozinho, irmão. Como é que seria? Como é que seria? Por isso que nós precisamos de vocês, uns dos outros, cada um na sua parte, ajudando, abençoando. E aí tem o final, tem aquele que toca e tem aquele que ouve, né? É muito bom. Então eu convido você domingo a estar aqui. Eu prometo para você que 11 horas no máximo você já está indo embora, tá bom? 2 horinhas aí é o tempo necessário para a gente conversar e você vai embora. Quem fica mais tempo aqui sempre é os pastores, líderes, que a gente acaba ficando um pouco mais, porque quem mais é dado, mais é cobrado, né? Pastores e pastoras. Então a gente acaba ficando um pouco mais. Irmão, coloca aí aquela foto do aniversário lá. De 30 anos, você colocou aquela última. Depois nós vamos estar divulgando isso lá, está colocando no WhatsApp, irmão, dispara isso para os seus amigos, vai convidando, fala, cara, vai ter uma festa dia 27, queria convidar você para estar lá dia 27, 30 anos, Deus vai bradar naquele lugar, vai ter cura, paralítico vai andar, demônios vão ser expelidos naquele lugar, vidas vão ser salvas. Irmão, profetize em nome de Jesus, comece a declarar. A igreja precisa crer, precisa confiar no Senhor Jesus, né? Por que a gente não vê mais milagre? Porque a gente não crê mais, não prega, a gente não fala mais, né? Então vamos falar de Jesus, convida lá, aproveita, manda isso aí. Nós vamos fazer uma festa para a glória de Deus, não é uma festa para nós aparecer não, mas é para a glória de Deus, tá bom? Mas são 30 anos, tá aí. Não era essa não, é uma outra. Mas se não der, deixa essa aí mesmo, tá bom. Tá aí, ó. 30 anos. Isso aí, ó. Todas que nós vamos ter lá os convidados, nossos irmãos vão estar lá com a gente. E vai ser uma bênção. Eu creio que o Senhor tem preparado dias maravilhosos aí para nós aí, tá bom, gente? Então eu espero vocês lá. Vamos para casa? Não, amém? Então vamos ficar aqui, vamos fechar uma vigília de oração, em nome de Jesus. Bom, eu preciso de um varão para ajudar o pastor Zé, nós precisamos trocar 2 lâmpadas aqui, ó, tá vendo? É rapidinho, e tem alguns casais aí que eu quero conversar, Israel, Rafaela, Rogério, Vanessa, Aline, Everaldo, irmã Ângela e irmão Caetano, essas pessoas eu quero conversar rapidamente, tá bom? Não vão embora sem falar comigo, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por essa noite maravilhosa. Usa, Senhor, a vida dos teus filhos cada vez mais, nos fortalece. Leva-nos para casa, guardar debaixo da tua destra. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Aquele que crê diz. Amém. Dá um abraço à pessoa que está do lado e diga para ela: você é uma bênção.